Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que estejam todos bem. Meu nome é Rafael, sou professor de gramática, Colégio São Francisco, e hoje nós vamos dar continuidade ao Minuto Enem. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? As figuras de linguagem são muito presentes no nosso cotidiano, são presentes no nosso dia a dia. Nós vamos entender então como é que nós vamos abordá-la, como é que nós vamos desenvolvê-la, quais são os contextos que aparecem na figura de linguagem, como utilizá-las. Figuras de linguagem são figuras que nós utilizamos mesmo na nossa linguagem. São figuras que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, vamos lá, a nossa primeira figura de linguagem. Antítese, a figura de linguagem antítese. A antítese, pessoal, serve para demonstrar que as palavras têm sentido opostos, tá? Sentidos opostos. Então, quando eu falo de antítese, eu logo preciso pensar, é uma palavra isolada com sentido contrário. Eu coloquei aqui para vocês o exemplo, céu, inferno. Por que é antítese? Porque são palavras que se contrastam, são palavras com sentido de oposição, são palavras com ideias contrárias, entendem? Então vejam, essa é a figura de linguagem antítese. Continuando, pessoal, nós temos a figura de linguagem paradoxo. O que seria então para nós na língua portuguesa o paradoxo? Paradoxo é aquela figura de linguagem que serve para mostrar que a ideia, a interpretação é completamente contrária àquilo que se esperava. Então veja, quando eu digo, por exemplo, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, ferida que dói e não se sente, amor é fogo que arde sem se ver. Então veja, esse arde sem se ver dá uma ideia completamente contrária também, né? Mas ela não é palavra contrária, ela é a ideia contrária. A esse fenômeno eu chamo de paradoxo, combinado? Então, há uma grande diferença de antítese e paradoxo. Antítese é a palavra solta, é a palavra isolada. Paradoxo é o todo, é o contexto da oração, tá bom? Depois nós temos a palavra hipérbato, a figura de linguagem hipérbato. Para que serve, pessoal, essa figura de linguagem hipérbato? Ela serve na língua portuguesa exatamente para demonstrar que a oração, a posição da disposição da frase, da oração, do período está invertido. Então, qual que é a posição correta? A posição correta é sujeito, verbo, complemento. Quando eu insiro além de sujeito, verbo, complemento, eu inverto a oração, eu vou chamar de hipérbato. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Por que esse ouviram do Ipiranga as margens plácidas é um hipérbato? Porque a oração está invertida. Eu comecei com verbos, então neste sentido eu tenho um hipérbato. Por quê? Porque a oração, a disposição da oração sintática está completamente invertida, certo, pessoal? Depois eu tenho a figura de linguagem catacrese. Para que serve essa figura de linguagem catacrese? Vejam, a catacrese, devido por falta, melhor dizendo, por falta de palavras específicas, nós fazemos empréstimos no nosso próprio idioma. Então é comum eu falar, por exemplo, batata da perna, referir-se àquela área atrás, né, da nossa perna. Batata da perna, coloquei aqui céu da boca, pé da mesa, braço do sofá e assim por diante, pé da cadeira. É catacrese porque nós não tivemos possibilidade de dar uma palavra específica a ela, entendem? Então aí este fenômeno nós chamaremos de catacrese. Também é catacrese dente de alho, porque a palavra dente está saindo da sua acepção natural, comum,
e recebe uma outra significação para ajudar na construção de palavras que ainda não foram construídas na língua portuguesa. Depois, eu tenho a figura de linguagem hipálage. O que é isso, figura de linguagem hipálage? Hipálage, pessoal, é aquela construção, é aquela figura de linguagem que demonstra que um sujeito realizou a oração, né? Mas se você interpretar, você vai perceber que às vezes pode ser que não foi o sujeito que realizou a situação. Então vejam, quando eu digo cortei meu cabelo, aparentemente parece-me que fui eu quem fez esse ato, mas não foi. Eu fui a um profissional que realiza, que corta o cabelo. Outro exemplo também de hipálage é quando eu digo furei o pneu da bicicleta. Poxa vida, então não foi você, mas você se inclui nesse desenvolvimento, nessa situação, certo? Metáfora. Eu tenho metáfora e comparação. A figura de linguagem comparação é aquela que nós estamos acostumados a sempre percebê-la pelo uso de conectivos comparativos. Veja, ele come como seu pai. Esse exemplo, ele come como seu pai, eu tenho uma palavra, né? A palavra como nessa oração. Ela trabalha aqui como um elemento comparativo. Então, a comparação vem com este elemento, aquele comparativo, como. Aí eu chamarei de comparação. Mas por que eu realcei tanto este como na comparação? Eu realcei bastante porque existe também uma outra comparação que nós fazemos, porém ela vem sem a possibilidade de elementos comparativos. E essa construção, essa figura de linguagem, eu vou chamar de metáfora, tá bom? Vou chamar de metáfora. A metáfora é, eu faço a comparação, eu faço a aproximação, só que sem elementos comparativos. Aí eu falo, comeu feito um cavalo. Eu comparei a pessoa ao cavalo, entretanto eu não utilizei nenhum elemento que me identifique essa comparação. O como, tal qual, o igual a, tudo isso é um elemento de comparação. Na metáfora, esse elemento de comparação não existe, tá bom? Continuando, nós temos o eufemismo. Eufemismo é aquela figura de linguagem que serve, pessoal, para suavizar a situação, para você não diz, dependendo do contexto, da situação em que você está, por força maior, por respeito a algumas pessoas, você não utiliza, você não faz uso em hipótese alguma de palavras grotescas, brutas. Então você faz uso de palavras suaves, de palavras leves, como no caso aqui, tá? Então, eufemismo, veja, ele é desprovido de inteligência. Então, uma coisa suave, é uma coisa pouco chocante, é uma coisa mastigável, tragável, de uma maneira bem suave, para dizer que às vezes a pessoa pode não ter tido sucesso em relação à inteligência, que a pessoa é desestimulada, a pessoa não teve nem sequer chances de estudar. Aí eu digo que ela é desprovida de inteligência. Depois, pessoal, nós temos a hipérbole. A figura de linguagem hipérbole, ela demonstra para nós o quê? Um exagero, um certo exagero. Então acompanhem comigo. Quando eu falo assim, mãe, o jantar está pronto? A mãe fala, não, filha, ainda não. Nossa, mas eu estou morrendo de fome. Esse morrendo de fome é um exagero. Então, é comum a gente falar assim, nossa, deixa de ser hiperbólico. Ou, diretamente, né? Deixa de você ser exagerado. Note como essas construções, essas figuras de linguagem estão no nosso dia a dia e muitas vezes nós nem a percebemos. Então, eu tenho aqui um exemplo da canção
exagerado, de Cazuza, inclusive é uma canção muito bonita, recomendo que vocês ouçam na Eu posso até morrer de fome se você não me amar. Então veja, eu posso até morrer de fome se você não me amar. Veja que exagero, veja que profundidade a este fenômeno de exagero, a este fenômeno de algo que choca, que sai da realidade com tamanha potência, tamanha força, eu vou chamar de hipérbole. Depois eu tenho ironia. O que seria ironia? Ironia é a figura de linguagem utilizada, pessoal, para você falar ou demonstrar aquilo que você não fala, aquilo que você não demonstra. Ou seja, em outras palavras, você fala uma coisa, mas a realidade é completamente outra. Então eu digo assim, Lula é o presidente, ou melhor, foi o presidente mais culto, mais inteligente. Então, aqui tem um cunho de ironia. Por quê? Porque nós sabemos que o ex-presidente tinha, né, pouca inteligência no sentido de graduações, tá bom? É neste sentido que este exemplo está querendo se referir e sendo irônico. Porque, como assim ele seria o mais inteligente dos presidentes, uma vez que consta que ele não tem uma graduação, uma especialização e algo do tipo. Eu chamo de ironia. Então, quando eu falo uma coisa, mas a minha intenção é outra. Próxima figura de linguagem, elipse. A figura de linguagem elipse, pessoal, ela é utilizada quando há ausência de um sujeito. Eu estou ali intercalado, mas há uma ausência. Pegando lá nos estudos gramaticais, ele aparece quando você está estudando exatamente o sujeito, né? Os tipos de sujeito. Vejam o nome, elipse. É daí que vem sujeito elíptico, aquele sujeito escondido, aquele sujeito que não aparece na oração. Veja o exemplo, vamos embora. Esse vamos embora está incluindo quem? Nós, de um modo geral. Então, vamos embora é uma elipse. Parecido com a elipse, mas não é elipse, nós temos também o zeugma. O que seria este zeugma, pessoal? Zeugma também é uma supressão, né, de pronomes, mas é uma supressão que você, para entendê-lo, vai precisar do contexto. O zeugma, você precisa do contexto anterior da oração. Prestem atenção, nossos bosques têm mais vidas, nossas vidas no teu seio mais amores. Então, se eu falo assim, ó, nossos bosques têm mais vidas, nossa vida no teu seio, faltou aqui um tem. Nossa vida no teu seio tem mais amores, tá? Aí eu chamo então este fenômeno de zeugma. Não se esqueçam, o nome é um pouquinho estranho, mas a interpretação ela é bem leve. Pleonasmo. Agora, a figura de linguagem pleonasmo, ela é utilizada quando eu faço, não cometo um erro, entenda? Primeiramente falando, pleonasmo não é um erro, mas é um vício de linguagem. Eu utilizo para enfatizar uma situação. São exemplos de pleonasmo: subir para cima, descer para baixo, virar para o lado, elo de ligação, hemorragia de sangue, sair para fora, entrar para dentro. Não é considerado um erro gramatical, mas sim um vício de linguagem. Então, nós também temos essa figura de linguagem no nosso cotidiano. É interessante percebermos isso, né? Nós já sabíamos, muitas vezes já falávamos, mas não tínhamos ainda a nomenclatura correta. Como que a gramática via isso? Que nós falamos comumente na língua portuguesa e nunca nos passou pela ideia que havia uma parte da gramática que estudasse essas figuras. Após, eu tenho a personificação, também chamada como prosopopeia. A personificação consiste em atribuir a seres inanimados, ou seja, seres que não têm vidas, características que lhes são humanas. Exemplo, a lua me traiu. Quando eu digo a lua me traiu, eu estou dando características humanas, eu estou dando situações humanas que seres inanimados
Não tem. Um bom exemplo de prosopopeia, um bom exemplo de personificação é aquele livro do George Orwell, A Revolução dos Bichos. Ali é um exemplo de personificação de prosopopeia muito valioso, né? Sem falar da riqueza da obra. Após, eu tenho a figura de linguagem metonímia. Essa figura de linguagem metonímia, ela serve para substituir nomes consagrados, substituir obra pelo autor, substituir o nome do produto, né, pela marca, enfim, várias possibilidades. Então, se eu digo assim, você leu Machado, eu estou me referindo às obras de Machado, então tem uma metonímia aí. Se eu falo, você comprou o Omo, você comprou Danone, você comprou Gillette, você comprou Bombril, tudo isso é marca. E aí eu faço uma substituição exatamente pela consagração do tempo em que essa marca, a força que ela teve na nossa sociedade. Então eu substituo, por exemplo, a palha de aço pela marca Bombril, sem falar que ainda faço propaganda, né? Então o correto seria palha de aço para Bombril. Se eu falo, por exemplo, Danone, o correto seria a bebida láctea, entendem? Então, assim, são construções do nosso dia a dia. Para terminarmos, nós temos a figura de linguagem onomatopeia. Essa figura de linguagem onomatopeia consiste na reprodução fiel de sons, tá? Então, tic-tac, toc-toc, zoom, 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 como está escrito aqui. Onomatopeia é a reprodução dos sons. Então, é muito importante, pessoal, que nós tenhamos o conhecimento sobre figuras de linguagem. Os vestibulares cobram muito isso, o Enem cobra muito isso, e ter a clareza nas figuras de linguagem é reconhecer não só em textos publicitários, mas também em textos poéticos, a riqueza, a profundidade, o que está por detrás das palavras de um autor, de um poeta, de um compositor, seja um texto dissertativo argumentativo, seja um texto informativo, seja um artigo de opinião, seja uma poesia, seja uma crônica, seja algum evento de publicidade, alguma propaganda. Somente o conhecimento sobre as figuras de linguagem vai deixar com que você enriqueça ainda mais a sua língua e vai colocá-la em um patamar bem considerável para que você consiga responder algumas questões do Enem e dos demais vestibulares. Combinado, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Façam exercícios. Caso tenham dúvida, mandem mensagem, não fiquem com a dúvida. O Enem está chegando. Preparem-se, agora é o momento de vocês colocarem no papel tudo aquilo que nós, professores, ensinamos para vocês durante todo o ano. Qualquer dúvida que tiverem, entrem em contato, não hesitem. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, muito obrigado por disponibilizar um tempinho para me ouvir. Espero que a aula tenha sido útil. Até a próxima. Bye, bye.